Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 9º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje nós falaremos sobre frequência absoluta e relativa de uma amostra. Então acompanhe comigo aí na sua tela. Então a estatística ela é uma ferramenta matemática muito utilizada em vários setores da sociedade, organizando dados de pesquisas e apresentando informações claras e objetivas. Então nós iremos, através de um exemplo, construir uma tabela de frequência absoluta e frequência relativa de uma variável. Então temos aí o nosso exemplo. As pessoas presentes em um evento automobilístico foi feita a seguinte pergunta: qual a sua marca de carro preferida? Então, a tabela a seguir aí, ela apresenta a disposição aí desses dados. Então, percebam aí que nós temos 4 pessoas que escolheram a marca Ford, 3 escolheram a marca Fiat, 6 escolheram GM, 1 escolheu Nissan, 3 escolheram Peugeot, 2 escolheram Renault, 5 escolheram Volkswagen, e isso dá um total de 24 pessoas. E nós temos aí a frequência absoluta e a frequência relativa, que é dada em percentual, aí da quantidade, de pessoas que escolheram as respectivas marcas. Então, percebam que frequência absoluta é quantas vezes cada marca de automóvel foi citada, certo? E frequência relativa é sempre dado em porcentagem. Então, a marca Ford, por exemplo, ela tem uma frequência relativa dada da seguinte forma, 4 pessoas escolheram a marca Ford. Então, fazendo 4 sobre 24, que é o total de pessoas envolvidas aí, nós temos aproximadamente 0,166, Transformando isso em porcentagem, multiplicando esse número decimal aí por 100, temos então um resultado aí de aproximadamente 16,7%. Muito bem. Percebam aí que na coleta de dados, em uma pesquisa, essa coleta ela tem por objetivo analisar determinada situação, E também as informações coletadas devem ser organizadas em tabelas para se ter um melhor entendimento das diferentes opções de respostas escolhidas pelos entrevistados. Então, a frequência absoluta ela registra exatamente a quantidade de vezes que determinada realização ocorreu, não sendo possível uma análise de comparação, Para que os dados se tornem significativos, devemos recorrer à frequência relativa da pesquisa. Esse tipo de frequência aí, ela é feita através de dados percentuais, Definidos como a razão entre a frequência absoluta e o número total de observações, certo? Então vamos exercitar um pouquinho. Questão de número 1. Foi feita uma pesquisa sobre a quantidade de irmãos de cada aluno, em uma classe de 25 alunos. O resultado foi o seguinte: há 2 alunos que não têm irmãos, 8 alunos que têm um irmão cada, 11 que têm 2 irmãos cada um, 2 que têm 3 irmãos cada um, 1 com 4 irmãos e 1 com 5 irmãos. Então, nós vamos organizar esses dados numa tabela aí para facilitar a nossa visualização. Então, observe que a tabela apresenta aí a quantidade de irmãos, certo? Nós temos aí uma frequência, absoluta, que seria a quantidade de alunos que têm essa quantidade de irmãos, e nós temos também a frequência relativa aí em percentual, Então, nós vamos ver agora como lidar com esses dados, e também outras formas de representá-los, tá certo? Então, perceba aí que a tabela acima ela é denominada, distribuição de frequências. Ela resultou, de uma pesquisa sobre a variável quantidade de irmãos na população formada pelos 25 alunos da classe. Então, como nós vimos, nós denominamos frequência de um valor da variável o número de vezes que esse valor é observado na população. Há também a chamada frequência relativa, que é obtida dividindo-se a frequência propriamente dita, ou a frequência absoluta, pela quantidade de elementos da população, certo? Então, exercitando novamente aí, questão de número 2. O número de erros na primeira página de um jornal diário de grande circulação em 200 dias pesquisados está na tabela abaixo. Então, observe aí que nós temos uma
uma coluna para o número de erros, né? E uma coluna para o número de dias. A questão pede que nós refaçamos essa tabela acrescentando as frequências relativas ao número de dias. Então, vamos lá. Vamos começar aí, né, pelo número de dias aí, que nós temos aí 170 dias, equivalente à quantidade zero de erros, né? Então, nós vamos, para encontrar aí, né, a sua respectiva frequência relativa, deveremos estabelecer uma razão entre o número de dias, que seria a frequência absoluta, e o total de dias envolvidos aí, que é igual a 200, né? Então, fazendo 170 sobre 200, a gente pode realizar essa divisão, né? De 170 para 200, que dá 0,85. Transformando esse número decimal em percentual, né, nós temos 85%. Lembrando que para transformar esse número decimal em percentual, devemos realizar, né, a operação aí de multiplicação do 0,85 por 100, certo? Muito bem, faremos o mesmo procedimento, né, para os outros, né, números de dias envolvidos, certo? As outras frequências absolutas. Então, referente ao número de dias 18, temos 18 sobre 200, né, que é aí o total de dias envolvidos. Então, 18 dividido para 200 é igual a 0,09. Multiplicando este valor aí obtido por 100, temos então uma frequência relativa de 9%. Fazendo o mesmo para o número de dias igual a 10, né? 10 dividido para 200 é igual a 0,05 e 0,05 vezes 100 é igual a 5%. Fazendo agora o número de dias igual a 2 dividido para 200, isso é igual a 0,01, né? E multiplicando 0,01 por 100, temos então a frequência relativa de 1%. Então, vamos agora preencher aí a nossa coluna, né, da nossa tabela com a frequência relativa. Então, observe que foi colocado aí nessa coluna, né, as frequências relativas encontradas aí em cada operação que nós realizamos, certo? Exercício de número 3. Na tabela a seguir estão os salários dos 25 funcionários de uma loja. Nós queremos refazer essa tabela acrescentando suas respectivas aí frequências relativas, certo? Então, a frequência que aparece nessa tabela aí é uma frequência absoluta, né? Referente a cada salário aí dos funcionários, né, de uma determinada loja. Muito bem, então começando aí com o salário, né, de R$1.000, nós temos uma frequência relativa, uma frequência absoluta igual a 3, né? Que indica que 3 funcionários dessa loja recebem R$1.000. Fazendo 3 dividido para 25, que é o total de funcionários dessa loja, nós temos aí o valor de 0,12, né? E 0,12 vezes 100 é igual a 12%. Faremos o mesmo aí para a frequência relativa de frequência absoluta de 10 funcionários, né? Referente ao salário de R$1.300. 10 dividido para o total de funcionários, que é 25, é igual a 0,4. Fazendo 0,4 vezes 100, nós temos, então, 40%. Agora, faremos com a frequência absoluta de 5, né? 5 referente ao salário de 1.700. 5 funcionários recebem esse salário. 5 dividido para 25 é igual a 0,2. E fazendo 0,2 vezes 100, temos 20%. Agora, com o salário de R$2.200, nós temos 4 funcionários. Então, 4 dividido para 25 é igual a 0,16, né? E 0,16 vezes 100 é igual a 16%. Agora, fazendo, né, referente aí ao salário de R$4.000, que temos 2 funcionários dessa loja recebendo esse valor, 2 dividido para 25 é igual a 0,08. E 0,08 vezes 100 é igual a 8%. E a última frequência absoluta ali, né, é referente ao salário de R$7.000, né, que só tem um funcionário recebendo esse valor. 1 dividido para 25 é igual a 0,04, né? Então, nós temos aí 0,04 vezes 100, que é igual a 4%. Perceba que nós preenchemos aí a coluna da frequência relativa. Agora, uma observação muito importante que nós devemos fazer nesse tipo de questão é que o somatório das frequências relativas
sempre deve ser igual ao total, né? Então, igual a 100%. Então, quando você faz uma questão desse tipo, ao final dela é interessante que você some todas as frequências relativas para verificar se esse somatório é igual a 100, né? Se esse somatório der igual a 100, então quer dizer, né, que você realizou aí provavelmente a questão corretamente, certo? Então, vamos lá para a nossa revisão da aula de hoje, né? Finalizando a nossa aula. Então, em nossa aula, nós vimos que a frequência relativa, ela é o resultado, né, obtido aí através da divisão entre a frequência absoluta, né, que é o valor que é observado aí na população, e a quantidade de elementos da amostra, certo? Geralmente, ela é apresentada na forma de porcentagem, né, a partir aí do produto, né, pelo número 100, tudo bem? Então, se você gostou dessa aula de hoje, você pode assistir novamente essa aula na nossa plataforma Eduque, assim como várias outras aulas aqui, né, do nosso canal. Se você quer aprender um pouco mais, não deixe de assistir as nossas próximas aulas também. Fique aqui com a gente, bons estudos e até a próxima!